O emprego do acento gráfico dos vocábulos índice e período justificam-se com base na mesma regra de acentuação. Essa questão é uma questão que está certa, é uma questão tranquilaça, é uma questão em que as duas palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo, porque são palavras proparoxítonas. São duas palavras proparoxítonas. Beleza? Aí você vai perguntar, Dejo, o CESP-NB ele cobra muito a parte de acentuação gráfica? Até agora, nenhuma ocorrência, quando eu digo nenhuma, é 000, nenhuma ocorrência de questões de acentuação gráfica em que tenha aparecido alguma coisa cobrando sobre o novo acordo ortográfico, que todo mundo sabe que só vai entrar em vigência de fato em 2016. Então até lá eu tenho certeza que as bancas não vão entrar em polêmica, porque até hoje você pode escrever, por exemplo, ideia usando acento. A forma correta, a partir de 2016, será somente o quê? Ideia sem você escrever com acento. E as bancas, de uma forma muito inteligente, elas não têm cobrado esse tipo de questão para que não surja a possibilidade de você ter recurso, evitar dor de cabeça. E o CESP-NB, quando ele cobra a parte de acentuação gráfica, somente duas regras que eles cobram. Quais são as regras? As regras, duas regras idiotas. Primeiro, a regra das palavras proparoxítonas, que todas são acentuadas graficamente, como aqui vocês estão vendo. E esta regra aqui, das paroxítonas terminadas em ditongo. Por exemplo, carência. Aí eu escrevo a palavra aqui como a palavra história. São duas palavras em que vocês têm o quê? Paroxítonas terminadas em ditongo. E aí, essas são as duas regras de acentuação cobradas pelo CESP. Não sei por que motivo que eles cobram só essas duas, mas são essas duas que caem. Proparoxítona, todas são acentuadas graficamente. Paroxítonas terminadas em ditongo, como vocês estão vendo aqui. Seguem também a mesma regra. E aí, como é que ele costuma perguntar? Exatamente assim. O emprego dos acentos gráficos nos vocábulos, tal, são empregados pelo mesmo motivo. Aí vocês vão encontrar as duas regras a que eu fiz menção. Sem delongas, vamos que vamos. 8. No trecho, à medida que as fabricantes, a partir dos anos 90 do século passado, tornavam-se principalmente montadoras de itens. A expressão à medida que introduz uma oração que exprime ideia de conformidade. Uma questão que também não é difícil. Por que eu coloquei aqui? Porque tem um comentário super importante. Ó, à medida que ela é uma locução conjuntiva que tem valor proporcional. Ela pode ser substituída, por exemplo, por a proporção que. Só que você tem a locução na medida em que. Só que a locução na medida em que, ela tem valor de causa. Beleza? Recapitulando. A proporção que, a medida que, valor de proporção, na medida em que tem valor de causa. Não confundam esta com esta, tá? Agora, ele cobrar que tem valor de conformidade, isso é algo completamente sem noção. Não tem absolutamente nenhuma chance disso acontecer. Ou você usa a expressão à medida que tem valor causal, ou você usa a expressão na medida em que aí vai apresentar, a medida que tem valor proporcional, ou na medida em que tem valor causal. Valor de conformidade sem nenhuma chance. 9. Vamos que vamos. Serão mantidos o sentido do texto e a correção gramatical caso o termo contudo fosse substituído por todavia. E aí, galera? Claro, são duas conjunções, o quê? Adversativas.
são duas conjunções adversativas. E por esse motivo, a questão está certíssima. Vejam a quantidade de questões. Para eu poder fazer esse material, eu peguei 3 provas, as 3 últimas provas aí de 2014, e peguei as questões para que eu construísse esse material. Nas 3 provas, apareceram questões falando sobre conjunções adversativas. Aqui foi uma. Todavia e contudo, são duas conjunções adversativas. Por esse motivo está certo. Até mesmo neste material, nós vimos algumas questões em que eles tinham colocado questões com conjunções adversativas. Só que pediram para que vocês substituíssem por outras, como conjunções conclusivas. Pediu para você substituir, salvo engano, mais por portanto, o que não é possível. Mas, a todo momento, alguma coisa sobre conjunção adversativa tem aparecido. Então, fiquem ligados para que vocês não deem mole. Tranquilos? Sem muito, vamos que vamos. Tá aqui uma outra questão que é muito explorada. Uma questão que fala sobre acento grave indicativo de crase. David, posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que é costume do CESP-NB cobrar questões de acento indicativo de crase? As questões de acento indicativo de crase cobradas pelo CESP-NB, elas falam sobre justificativa para o emprego do acento grave indicativo de crase. E a justificativa, só para que vocês não cometam erros. Toda justificativa para o acento indicativo de crase, ela tem que ser completa. É a única armadilha que o CESP pode colocar para poder te derrubar. Deixa-me resolver, depois eu te digo qual é o problema. Vamos lá. Para o observador externo, pode parecer pura preguiça. No entanto, o ato de sonhar acordado relaciona-se a alguma coisa. Quando eu falo que se relaciona a alguma coisa, está aqui. Ele pediu a preposição. Só que quando eu digo que se relaciona a, ele diz que se relaciona ao desenvolvimento, mas não se relaciona só ao desenvolvimento. Também se relaciona à capacidade de planejamento e também se relaciona à possibilidade de alguma coisa. Ou seja, se relaciona a alguma coisa. Eu tenho a preposição que está sendo pedida pelo relaciona-se e, além disso, eu tenho o artigo que antecede os substantivos. Capacidade e possibilidade. Por esse motivo, a questão que nós temos aqui é uma questão que está certíssima. O emprego do sinal indicativo de crase em a capacidade e a possibilidade justifica-se pela regência da forma verbal relaciona-se, sim, que exige preposição, e pela presença de artigo definido feminino, sim, que antecede os substantivos, capacidade e possibilidade. David, posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que ele costuma fazer armadilha em relação a isso? Às vezes, embora não caia com tanta frequência assim, a questão do indicativo de crase que eu acredito que vai cair é exatamente isso aqui. O que eu acredito que vai cair é isto. Ele te perguntar sobre a justificativa. Forçar a vocês o quê? Voltar ao texto e observar tudo que eu observei aqui. Se relaciona a, o verbo pediu preposição, e essas palavras que estão aqui pedem artigo. Isto é o que eu acredito que vai cair. Beleza? Agora, pode ser que na hora da prova ele faça como fez muito ano passado. Ele retira isto aqui, ó, e deixa a frase só, a questão só até aqui. O emprego do sinal indicativo de crase em a capacidade e a possibilidade justifica-se pela regência da forma verbal relaciona-se. Se a questão fosse até aqui, essa questão estaria errada. Isso é uma armadilha. Aí o que o aluno vai falar? Deus, mas calma aí. Poxa,
Não se justifica pela regência de relaciona-se. Não. A regência de relaciona-se é uma das coisas que fazem com que eu tenha um acento de cativo de crase. Mas não foi só por causa da regência de relaciona-se. Além da regência de relaciona-se, eu tenho a presença de artigo que antecede o substantivo capacidade e o substantivo possibilidade. Então, para ele poder marcar a questão como certa, preste atenção. Ela tem que aparecer com a justificativa completa. Ou seja, tem que fazer referência tanto à regência quanto à presença do outro A, como aconteceu aqui. Se vocês leem a questão e a justificativa for incompleta, a questão está errada. Nenhuma situação de acento de cativo de crase, ela se justifica só pela regência. Pela regência você encontra a preposição. Como também, nenhuma situação de acento de cativo de crase vai ser justificado pela presença do artigo. Logo, para que esteja correto, ele tem que fazer menção aos dois. Muito cuidado, porque se essa armadilha cair, vai ser um ponto especial, porque muita gente vai errar. Muita gente. Meu aluno não. Tá aqui. 3 questões que eu acredito muito que venham cair. 3 questões que eu acredito muito que venham cair. E aí eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Essas 3 próximas questões, na verdade as 4 próximas questões eu acredito muito que vão cair. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Por quê? Porque se vocês olharem, vocês vão saber o que vocês não sabem. 11. O termo porquê também tinha orgulho de não sei o que, tal. Seria diz a correção gramatical e sentido original do texto se o termo porquê fosse substituído por porquanto. O que acontece? Existem as conjunções que fazem a diferença na hora da prova. E essas conjunções a gente vai mencionar agora. A primeira delas é a palavra porquanto. A palavra porquanto, ela é usada como sinônimo da palavra porquê. Porquanto é sinônimo de porquê. Ou seja, essa questão é uma questão que está certa, porque ele pediu para que você substituísse o porquê por porquanto. Só que você tem aqui estas conjunções, no caso, conquanto, posto que, são conjunções usadas com valor de embora. Conquanto, posto que, usado com valor de embora. Não confundam. Porquanto, lembra do porquê, ó. Porquê de porquê. O conquanto é o de concessiva. São as 3 conjunções mais cobradas em concursos do SESP. Porquanto é usado com valor de porquê, conquanto e posto que são conjunções concessivas. Elas admitem a substituição pela conjunção embora. Outra. Não obstante. Em que pese. A pronúncia certa não é em que pese, é em que pese. E a despeito de. Se eles perguntar, podem ser substituídos? Sim. Para que vocês saibam como usar na prova, é só vocês se lembrarem disso. Eles têm sinônimo de apesar de. Beleza? Eu duvido que vai cair alguma coisa aí que vocês não vejam. Não obstante, em que pese, a despeito de, são usados com valor de apesar de. Então você chegou a uma frase e falou assim, por exemplo, apesar do conhecimento, errava questões. Apesar do conhecimento, errava questões, você pode falar o quê? Não obstante o conhecimento, errava as questões. Em que pese o conhecimento, errava as questões. A despeito de.
a despeito do conhecimento, errava as questões. Como que eu sei se cabe na frase uma em lugar da outra? Todas aqui são equivalentes à palavra apesar de. Então você usa o apesar de, que já é uma expressão que você usa no teu dia a dia, tem valor de contrariedade. Agora, o CESP não cobra classificações como, por exemplo, é uma conjunção coordenativa e explicativa. Ali você tem uma oração subordinada adverbial causal. Não, o CESP não faz isso. O CESP simplesmente pede o valor semântico. E quando ele fala do valor semântico, ele quer que você troque uma por outra a fim de continuar com o mesmo sentido. E aí basta você memorizar isso. Porquanto é igual a porquê, conquanto posto que igual a embora, não obstante em que pese e a despeito de, usados com valor de apesar de. As piores são essas daqui. Ó, cairá uma na sua prova e você vai acertar. Beleza? Fui! 12. O sentido original do texto seria mantido caso fosse inserido uma vírgula imediatamente antes do pronome que, em pegar barras de metal que vinham deslizando. Na verdade, essa questão aqui eu não acredito que vocês errariam, mas é como uma lembrança. E nunca é demais lembrar, correto? Todas as vezes que vocês usarem um pronome relativo, sempre, o pronome relativo, ele introduz uma oração que é chamada de subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser classificada como adjetiva restritiva e ela pode ser classificada como adjetiva explicativa. E justamente o que vai fazer a diferença entre elas é a pontuação. Toda oração subordinada adjetiva explicativa tem que ser isolada. Toda oração subordinada adjetiva restritiva não pode ser isolada. Então, seu examinador te deu uma questão como essa, pedindo para que você insira a pontuação, o sentido vai alterar sempre. Se ele te deu uma oração subordinada adjetiva isolada, ou seja, entre vírgulas, travessões ou parênteses, e pediu para que você retirasse a pontuação, o sentido vai alterar sempre. Eu vou te dizer, na hora da prova, você não vai perceber alteração de sentido. Só que você vai dizer que muda. Porque eu garanto que você vai acertar a questão. Eu, David Xavier, garanto. Você vai acertar a questão. Toda oração subordinada adjetiva restritiva não pode ser isolada. Toda oração subordinada adjetiva explicativa tem que ser isolada. Por consequência disso, a pontuação alterará o sentido sempre. Sempre, sempre, sempre. Posso dormir tranquilo? Beleza? Então, o sentido original seria mantido? Não. David, qual é a dica para perceber que tem oração subordinada adjetiva? O conectivo dela é o pronome relativo. Eu posso te afirmar isso. Se você encontrou o pronome relativo, 100%, a oração é subordinada adjetiva. Isolada explicativa, sem estar isolada restritiva. Então seria começar assim, o sentido original seria mantido, caso fosse inserido uma vírgula, antes do pronome que, não tenha medo. Ele vai falar exatamente sobre isso daqui. Não tem o mesmo sentido. Ah, mas chegou a hora da prova, pô, eu achei que tinha o mesmo sentido, porém não sei o que eu faço, porque diz que muda. No outro dia você me manda um e-mail dizendo, David, por que muda? Aí eu vou te responder. Mas não teme, porque senão vocês vão errar a questão. E não é isso que eu quero. Beleza? Vamos que vamos. É. 13. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a expressão melhor do que fosse substituída por melhor que. Vocês vão reparar que a única coisa que ele está fazendo é pedir para você retirar o do. E aí, OBS, pode anotar aí. Diante da conjunção, pode colocar aí. Essa questão tem aparecido com muita frequência. Diante da conjunção comparativa que,
diante da conjunção comparativa que, vírgula, a expressão do é facultativa. Ponto. Exemplo. João é mais inteligente do que Maria. Pode colocar aí. João é mais inteligente do que Maria. Quando você fala que João é mais inteligente do que Maria, você está fazendo uma comparação, correto? João é mais inteligente do que a Maria é inteligente. Diante da conjunção comparativa que, a expressão do é facultativa. Esse é o conhecimento que você tem que ter. Ou seja, João é mais inteligente do que Maria, está certo? E João é mais inteligente que Maria, também está certo. Por que está certo? Porque a expressão do, ela é facultativa diante da conjunção comparativa que. Então vem aqui, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores. Conhecíamos armários não sei o quê, bem melhor do que os seus proprietários ou curadores conheciam. Existe aqui a conjunção comparativa. E diante da conjunção comparativa, a expressão do é facultativa. Então, tanto faz você usar ou não. Beleza? Só lembrando que eu não estou dizendo que o do é facultativo diante do que. Eu estou falando que o do é facultativo diante da conjunção comparativa que. Porque, por exemplo, ó, gosto do que você explica. Esse do é facultativo? Eu posso falar gosto que você explica? É a mesma coisa? Não. Quando eu falo gosto do que você explica, esse do daqui é o daquilo. Esse do daqui é a preposição de com o pronome demonstrativo o. Esta preposição de, ela foi pedida pelo verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ou seja, lógico e evidente que aqui o do, ele não é facultativo. E este que está aqui, só para lembrar, ele é um pronome relativo. Então, o que foi que eu disse? O do é facultativo diante da conjunção comparativa aqui. O do não é facultativo diante do que? É facultativo diante da conjunção comparativa aqui. Mas para que você fique tranquilo, eu assino embaixo o que eu vou te dizer agora. Se ele falar para você, o do pode ser retirado diante do que? Você pode ter certeza de que ele vai falar sobre isso daqui. A expressão mais do que pode ser retirado do sem prejuízo, tenho certeza. Ele vai falar exatamente da conjunção comparativa aqui, tá? Ele não te daria um exemplo como este. Ele te daria um exemplo assim. E aí vocês vão marcar como certo, porque isso é facultativo. Tranquilos? Questão 13. É uma questão que está certa. 14. Sem prejuízo da correção gramatical do sentido original do texto, a preposição a em ao qual poderia ser suprimida. Gente, lógico que não. A pergunta é, a preposição a, ela está aqui porque ela foi usada do nada? Não existe preposição usada do nada. A preposição que aparece aqui, ela foi regida pelo verbo. Quando eu falo assim, esta impõe, mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, ao qual só resta obedecer tal. Só resta a alguém. Quando eu digo que só resta a alguém, eu percebo que a preposição, ela foi pedida por restar. Só resta a alguém.
Se só resta a alguém, com certeza a preposição foi pedida por esse cara, então ela não pode ser retirada, porque se retirar, você vai ter um erro, correto ou não? No emprego da regência. Tranquilos? Essa daqui já é uma questão mais tranquila. Então a questão 14 está o quê? Erradíssima. 15. Vamos lá. Aquele modelo que eu falei para vocês que tem aparecido com muita frequência. Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita do texto, indicada entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta ou errada caso contrário. Aí você vem ler. Daqui você vai ter que observar tudo. É uma forma de o CESP te cobrar todos os assuntos gramaticais. Esse tipo de questão, vocês vão notar aqui. Primeiro, procurar, pode colocar aí. Perdão, erros que aparecem nessas questões. Concordância. Regência e crase. Concordância, regência e crase. Pontuação e colocação pronominal. Então, se cair uma questão dessa, já vai buscar a concordância, a regência com a crase, né? Uma coisa só, a pontuação e a colocação pronominal. Olhem esses 4 pontos que vocês vão certamente acertar as questões. Não achando erro, não fique procurando. Ah, eu não achei o erro ali, tal. Você não fica procurando um monte de coisa, não. Concentra suas energias ali. É uma questão que eu também acredito que venha cair. Procura lá, primeiro, concordância, regência, crase, pontuação e colocação pronominal. Dificilmente ele vai falar de uma outra coisa. Beleza? Aqui, por exemplo, não caem questões de assuntos falando de ortografia, que ele poderia cobrar, mas o CESP não coloca nesse tipo de questão. Acentuação gráfica era uma outra coisa que ele poderia colocar, não é comum aparecer. Vamos fazer? O ministro da Educação nas escolas. O ministro da Educação admitiu a existência de um enorme desafio, vírgula. Porém, deixou claro que, pelo fato de a educação ter partido de um patamar mais baixo, podem ser percebidos avanços na área originados pelo aumento do fluxo. Aí, essa questão está certa. Só para comentar aqui, ó. Esta vírgula foi usada por quê? Porque a outra oração é adversativa. A vírgula é obrigatória para poder separar a oração adversativa. E depois houve uma interrupção de sequência. Porém, deixou claro que a sequência seria essa. Deixou claro que podem ser percebidos avanços. Só que em vez de ele colocar nessa sequência, porém deixou claro que podem ser percebidos avanços, ele colocou aqui essa expressão interrompendo a sequência. Foi por esse motivo que a vírgula foi usada antes e foi usada depois. Ah, se aqui eu quisesse usar travessões, parênteses, eu poderia, sem nenhum problema. As vírgulas podem ser substituídas por travessões e parênteses, sempre que você tiver interrupção de uma sequência lógica. O que é interromper a sequência lógica? A sequência seria essa, porém deixou claro que podem ser percebidos avanços. Em vez de ele colocar a sequência, ele interrompeu a sequência. A interrupção da sequência faz com que eu use a vírgula antes e a vírgula depois. Aí, para vocês observarem, galera, nesse tipo de questão, vocês vão observar muitas opções assim. Ele faz a interrupção da sequência e ele usa a vírgula às vezes só antes ou usa a vírgula só depois, o que não é possível. A vírgula tem que ser usada antes e depois. Se for só antes ou só depois, a frase estará errada. Beleza? Vamos lá, 16. A 16 tem um erro aqui, que eu falei para vocês, ó. Relaciona-se à educação. Relaciona-se a alguma coisa. Quem se relaciona a, pediu preposição,
artigo diante de educação, acento indicativo de crase. 17 está errada. Observe que é um detalhe. Mas se você já observou um erro, claro e evidente que você vai pular. Basta você procurar os erros que tem que existir mesmo, que são os comuns. Na ordem, concordância, regência, crase, pontuação, colocação pronominal. 17 está errado. Ah, não, faltou 16. Ó, de novo ia dar mole, pensei que isso aqui fosse o texto. 16. O relatório identificou... Ah, aqui brincou, né? Olha aqui a concordância, ó. Identificou haverem reduções. Não, por quê? O verbo haver está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, ele não tem plural. Então, haver reduções. Haver no sentido de existir não tem plural. Consequentemente, está errada também. Tanto a 16 quanto a 17. 18. Gente, olha só. Antes que eu me esqueça, ó. Os maiores desafios do país, isso aqui é o sujeito. Aí ele colocou aqui, relaciona-se. Observe. O pronome apareceu em ênclise. Ou seja, após o verbo. Isso aqui é uma coisa certa. Tá bom? Pode anotar a observação aí, por favor. Coloque aí. Coloque assim. A próclise pode ser feita sempre que aparecer. A próclise pode ser feita sempre que aparecer um sujeito antes do verbo. Ponto. Ela só será obrigatória se entre o sujeito e o verbo, aparecer um fator proclítico. Se entre o sujeito e o verbo aparecer um fator proclítico. Ponto. Olha só. Quando você fala assim, os maiores desafios do país... Ué, tem outro erro aqui de concordância, né? Os maiores desafios do país relacionam-se à educação. Ixi, tem muito erro. Os maiores desafios do país relacionam-se à educação, que é o terceiro componente do ideal, que no período de 20 anos cresceu, a educação cresceu, parará, mas é o mais distante da meta ideal. Tá. Aí o que acontece? Muita gente iria imaginar que aqui você teria que colocar o pronome em próclise. Você não é obrigado neste caso aqui. Se eu falasse assim, por exemplo, o aluno convidou-me. O aluno convidou-me. O aluno tem função sintática de sujeito. Este me que apareceu aqui está em ênclise. Ele está certo. Por quê? O aluno, ele não é um fator proclítico. Quando eu falo em fator proclítico, eu estou falando o quê? Nas palavras de sentido negativo, nos pronomes indefinidos, nos advérbios, nos pronomes relativos. Para quem não sabe, nota aí, ó. Fatores proclíticos. Eu vou dar para vocês alguns, tá? Fatores proclíticos, ou seja, aqueles caras que tem que fazer a próclise. Você anota isso daqui que já resolve o seu problema. Nariz, e escreve nariz com S. Esse N de palavras negativas. Este A de advérbios. Esse R, relativos, que são os pronomes no caso, né? O I, indefinidos ou interrogativos. Repetindo, negativos, advérbios, relativos,
indefinidos interrogativos e o S de subordinativas, que são as conjunções, tá? Subordinativas. Quando eu falo assim, o aluno convidou-me, o aluno é o sujeito. Só que o aluno está aqui no nariz. Nariz é grafado com S, galera, só porque é para fazer um mnemônico, tá? Eu sei que é grafado com Z, pelo amor de Deus. O aluno convidou-me, esse aluno que aparece aqui, ele não é fator proclítico. O que acontece? Neste caso, então, você pode fazer a próclise. Você pode falar, o aluno me convidou. Mas como não é fator proclítico, tanto faz você falar, o aluno me convidou, ou falar, o aluno convidou-me. Se eu colocasse, por exemplo, o aluno não, aí eu já teria um fator proclítico. Aí, neste caso, a próclise seria obrigatória. O aluno não me convidou. Ou seja, aqui já estaria errado. Neste caso, de novo, os maiores desafios do país relacionam-se à educação. Os maiores desafios do país é um fator proclítico? Não. Então, tanto faz. Se relacionam ou relacionam-se. Ou a próclise ou a ênclise. Se eu aqui colocasse os maiores desafios do país, jamais, aí não. Aí eu não poderia fazer a ênclise, por quê? Apareceu uma palavra de sentido negativo, é fator proclítico. Aí que a próclise seria obrigatória. Tá bom? O professor te ama. Tá certo? Tá. Mas o professor ama-te também tá certo. Quando eu falo professor te ama, o professor é sujeito. Mas não é fator proclítico. Então o professor te ama ou o professor ama-te. Agora o professor sempre te amou. Somente. O professor sempre amou-te, aí estaria errado. Porque o sempre é um advérbio. O advérbio é um fator proclítico. Se ele existir, aí a próclise será obrigatória. Então o professor sempre te amou, a única opção correta. Beleza? Bom, aí a gente fecha, galera, a parte gramatical. Entraremos aqui agora em redação oficial. Só que antes de a gente entrar em redação oficial, eu queria só falar um negócio para vocês aqui. É muito comum o aluno pensar em dúvidas na hora de fazer a interpretação de texto do SESP-NB. Essa dúvida, ela acontece por quê? Porque o SESP sempre coloca nas questões de interpretação as palavras infere-se, depreende-se. Quando você encontra essa questão, por que o aluno fica muito em dúvida? Porque na maioria das vezes ele olha o texto e ele observa que o texto não tem uma informação que está citada na opção. E aí ele vai e marca como errada. Para surpresa dele, a questão está certa. O que acontece? O aluno, por não saber o significado do infere-se e do depreende-se, ele analisa a questão de interpretação como uma questão comum. E aí que está o grande problema. Só para que vocês tenham noção. Se vocês forem observar, se vocês baixarem 100 provas, em 95 vão aparecer questões de interpretação falando de infere-se ou depreende-se. E eu te garanto, todas as questões de infere-se e depreende-se, se você tirar assim de todas, 90% das questões são dadas como certas. Por que motivo? Porque ele bota o infere-se e o depreende-se para que o aluno analise a questão como se fosse para ele retirar do texto. Você não vai fazer isso. Por quê? A palavra inferência e o depreender-se, o que ele significa? Vocês tenham noção. Um texto fala sobre Copa de 2014. Aí na questão 1 ele coloca assim: no texto X, no parágrafo X, no terceiro período, no quarto parágrafo, se ele fizer o apontamento direto para o texto, aí você só pode analisar o que tiver aqui dentro do texto.
Para ser analisado só o que tem dentro do texto, ele tem que colocar assim, no parágrafo X, na primeira linha, no terceiro período, ele tem que apontar alguma coisa que está aqui. Na questão, ele colocou isso. Infere-se. Depreende-se. Infere-se, depreende-se. O que significa isso? Que o assunto, ele vem dentro do texto, mas já não tem essas aspas aqui. Onde eu quero chegar? O assunto, ele pode ser trabalhado com aquilo que está exatamente escrito no texto. No entanto, qualquer aspecto que seja relacionado ao tema do texto. E aí, quando eu falo qualquer aspecto que seja relacionado ao tema do texto, você poderia pensar no seguinte, Copa de 2014, ele pode falar investimentos que foram feitos para a Copa, a estrutura, mesmo que ele não cite no texto, pode-se inferir que os brasileiros irão usufruir de uma excelente estrutura após o evento de 2014. Certo. Por quê? Ah, mas ele não falou nada disso no texto. Aí você começa. O evento que envolve a Copa do Mundo de 2014, foram feitos o quê? Vários investimentos, milhões de investimentos em quê? Em estádios, estão sendo feitos investimentos na estrutura de quê? Segurança pública, transporte público. E depois que acabar a Copa do Mundo, a galera volta e o brasileiro vai usufruir dessa estrutura. Então a gente pode inferir isso. Ou seja, quando ele falar inferência e depreender-se, você só marca como errada se for o absurdo do absurdo. Se ele fala de inferência e o assunto tem a ver, está relacionado ao texto, aquela questão vai estar certa. Logo, por que 90% das questões são dadas como certas, que tem infere-se e depreende-se? Vocês podem conferir. Ah, todo infere-se e depreende-se errado? Eu não estou falando nada disso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a chance de estar certa ela é infinitamente maior. E por que ela é infinitamente maior? Porque vocês vão ter o examinador montando armadilha em cima dessa questão. Ele vai chegar aqui e fala sobre a estrutura que vai ser aproveitada pelo brasileiro. Aí o aluno analisa como se estivesse sendo isso daqui, que é para retirar do texto. Ele vai marcar como errado. Ou seja, ele ignora o enunciado infere-se e depreende-se, ele vai e erra a questão. Infere-se e depreende-se. Aparece em praticamente todas as questões de interpretação do CESP. Vocês vão dar como errada, se for o absurdo. Se for alguma coisa relacionada ao tema, que aborde o tema, que tem a ver com o tema, aquela questão vai estar certa. Porque ali ele está querendo te montar uma armadilha. E ó, ele não vai te pegar, porque eu não vou deixar. Tamo junto? Beleza?